Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Dimari Planejados. Olá, bem-vindos à edição comemorativa de 4 anos do Giornale. O programa traz para você uma retrospectiva dos episódios que marcaram o último ano, destacando os momentos mais significativos, entrevistas com personalidades de sucesso e relembrando os convidados que compartilharam conosco sabedoria, vivências e contribuições inestimáveis para os nossos telespectadores. O Giornale segue firme em seu propósito de levar conhecimento qualificado, promovendo reflexões aprofundadas sobre empreendedorismo, direito, saúde, bem-estar e cultura. Bloco Empreendedorismo. Um convite. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Forensul Limpeza Forense. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Perfecta Artes Gráficas. Facas Coqueiro. Evoa Marketing. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. O Giornale e o protagonismo empresarial. O bloco Empreendedorismo tem sido uma vitrine para histórias inspiradoras que moldam o presente e desenham o futuro com ousadia e determinação. Ao longo do último ano, recebemos líderes, empresários e profissionais reconhecidos que compartilharam suas trajetórias, desafios superados e estratégias que impulsionam o crescimento econômico e social e posicionam o empreendedorismo como pilar do progresso. Acompanhe na nossa retrospectiva. Hoje eu participo do Comitê de Compras da Rede Super, onde a gente se reúne, um grupo de compradores, 2 vezes na semana, contribuindo assim então com ideias e também avaliando propostas do que vai em oferta ou não. É uma grande responsabilidade porque a gente está comprando e representando as 70 lojas e os 32 municípios. E a segurança, nós temos a ciência que ela é cultural. Por que eu digo que ela é cultural? Ela depende das regiões onde você está e do estado, do ambiente. Então eu trago a cultura como ambiente. Claro. Então nós temos a segurança em vários níveis. Aí a PRS hoje entra com algo completo. Porque a partir do momento que nós somos completos em segurança, né, a gente consegue alçar os níveis. Eu vejo muito a proteção da segurança hoje das pessoas, a preocupação das pessoas em relação ao patrimônio. Porém, a um certo momento, nós temos a preocupação pelo patrimônio, depois inverte para a proteção da vida. Nós trabalhamos já há 10 anos com licenciamento ambiental e alguns projetos, né? Esses projetos a gente busca sempre o equilíbrio e o desenvolvimento. A gente não pode falar no equilíbrio ambiental tentando somente a preservação, mas sim desenvolver atividades necessárias que causam impacto no meio ambiente e dessa forma mitigá-las de forma que a gente venha a recuperar e venha a preservar o meio ambiente. Os geoparques, para quem está nos acompanhando e talvez não tenha ouvido falar ainda, são territórios reconhecidos internacionalmente pela Unesco, que é um braço da ONU, Organização das Nações Unidas, para esses territórios que têm algum diferencial e que se valem desse diferencial para gerar desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, mas social,
humano e conservação e preservação do meio ambiente. Nós temos aqui na nossa região 2 geoparques reconhecidos internacionalmente pela Unesco, o da Quarta Colônia e o de Caçapava. A universidade ela tem um papel fundamental na sociedade, né? A universidade é uma instituição que forma pessoas para enfrentar os desafios do mundo, né? Então ela ajuda a construir vidas, ajuda a construir comunidades. É na universidade que as coisas acontecem, né? Em diversas instâncias de formação, de ensino, de pesquisa, de extensão. Falar da UBRA é falar de uma instituição com mais de 50 anos de história, é uma universidade que supera diferentes desafios, né? Então ela enfrenta situações que talvez muitas universidades estão enfrentando nesse momento, então ela se reinventa. A gente faz também intercâmbios com esses museus, né, que são o Museu de Arte e Tecnologia também, que é lá no Planetário. Então a gente tem, o museu ele abre as portas para todos os eventos culturais, inclusive com workshops também, e também a gente recebe eventos da universidade, né, que são os laboratórios que trazem exposições e pesquisas dentro do museu. Então ele é um museu que atende a muitas outras demandas, além do que ele se propõe, né, que é salvaguardar as obras de arte. Exatamente, e nós tivemos aí do dia 29 de abril em diante, né, os 3, na verdade. Primeiro foi o risco hidrológico, ou seja, nós tivemos alagamentos e inundações. Depois nós tivemos deslizamento de massa e depois nós tivemos também ventos superiores a 80 km por hora, ou seja, nós tivemos o pacote completo aqui na nossa cidade nesses dias, né? Final de abril e início de maio. A busca e salvamento em especial, a preservação da vida das pessoas. Esse foi o nosso a primeira meta a ser alcançada, né? Salvaguardar as pessoas e, em um segundo momento, o patrimônio de alguma forma, né? E nesse meio tempo as ocorrências do cotidiano não pararam. Continua havendo algum incêndio, continua havendo algum preso em ferragem por acidente veicular, as ações de prevenção não pararam, né? Então a gente teve que manter a nossa rotina de trabalho e fazer um incremento para poder acudir a população num evento dessa dimensão, que foi algo inédito no estado. Não tivemos mais desaparecidos aqui, então o número de mortos foi muito grande, obviamente. Não gostaríamos que tivéssemos tantas mortes aqui na nossa região, mas aconteceram. Os inquéritos ainda estão em andamento, né? Tivemos morte em Itara, em Silveira Martins, São João do Polesine, Pinhal Grande e também em Santa Maria, né? Esse é um processo. Além dessa questão, a gente também estava trabalhando, né, nesse momento com a criminalidade do dia a dia, né? Eu acho que a gente não deveria chamar empresa de empresa se ela não tiver um comportamento social. Na grande verdade, ela já é uma expressão social, porque é ela que dá emprego, ela que paga impostos. É um imposto que sustenta toda a estrutura do país. Sai da onde? Sai de quem paga os impostos. Tornamos responsáveis por entregar esse projeto, né, de decoração baseado dentro da necessidade e da demanda desse cliente, né? Sim. Então, quando esse cliente chegar até nós, o primeiro momento será feito um briefing com esse cliente. Esse briefing é nada mais nada menos que questões norteadoras que o profissional precisa para entender o que esse cliente vai necessitar. Além desse cliente, também o ambiente, né? O que será feito nesse ambiente? E se tu não tiver, primeiro, humildade,
para aprender todo dia. Errar, e errar bastante, porque o erro nos ensina muito mais que os acertos. Estar disposta a todo dia novos conhecimentos, a novos desafios. E uma pessoa que nasceu no varejo, acompanha essa trajetória toda e resolve e decide ficar no varejo, repito, tem que ser corajosa. Diariamente eu estou aprendendo e é como a gente falou, assim, ele é rígido, mas isso é muito importante. Sim. Né? Ele sempre fala nas nossas reuniões aqui, não tem paternalismo, e realmente não tem. Ele me exige bastante, mas é dessa forma que eu estou crescendo. Claro. Isso é o sinônimo do sucesso. Exato, e eu acho que o bom pai não é aquele que passa a mão, né? Está tudo liberado. Não, e ele me exige bastante, assim, não só como pessoa, mas como profissional. E aí então eu trabalhava nas férias das funcionárias, eu quebrava o galho. E ali eu comecei a gostar de atender o público, comecei a gostar do assunto, né, de entregar o óculos para a pessoa. Eu gostava daquela reação que a pessoa tinha ao colocar o óculos novo. Então eu comecei ali até fazer serviço de banco, até o serviço administrativo ali, que eu quebrava o galho assim, nas minhas férias de colégio e tudo mais, fazia com que eu me entretesse. Claro. E que eu gostasse dessa relação com pessoas, assim. Ela tem um bom conhecimento na parte tanto de ótica como a parte do próprio olho mesmo. Ela sabe até mais do que eu, lente de contato e outras coisas. Ela tem um conhecimento maior. E tem uma juventude maior, né? Ela é minha motivação. Ela que me motiva. Que passa mais energia. Exatamente. Né? Como é constituído, né, as cooperativas. As cooperativas, elas são sociedades de pessoas, né? Enquanto os bancos são sociedades de capital. Então, os bancos têm como finalidade, né, principal a obtenção de lucro, e as cooperativas são voltadas para as necessidades das pessoas. E a partir daí a gente consegue ver outras diferenças também. A gente pode trazer a própria gestão das cooperativas, que são mais democráticas e próximas aos cooperados. A arte, ela surgiu com uma vontade muito forte de empreender fora da CLT, fora dos serviços convencionais, né, das profissões convencionais, né, porque trabalhar com arte é bem prazeroso, né. E quando eu conheci o Flávio, eu fui apresentada a esse ofício, né, por ele. E eu vi uma grande possibilidade de juntar a serigrafia, né? Ele já trabalhava com essa profissão, já fazia o trabalho dele no meio, né? E eu senti que juntando o têxtil com a serigrafia poderia dar incríveis criações. Prezo muito pela qualidade. Eu sempre digo que eu quero que a Protecta seja a melhor do Brasil e não a maior do Brasil. Então a gente trabalha muito em cima de qualidade, novidades, para atrair os nossos clientes, né? Hoje a segurança pública usa muito veículo blindado. Só que isso aí lá em 2009, ainda quando era companhia de som, eu apresentei para o pessoal da Brigada Militar uma viatura já blindada, né, para utilização em policiamento. Hoje, no mínimo, 70% das viaturas do Estado são blindadas, para proteger o policial, né? Ele também precisa ter protegido. Assim, para eles nos proteger, eles precisam estar protegidos também. Claro.
Ortopedia Rosauro realmente se envolve com a necessidade de cada um. Então a gente trata com muito respeito, com muito carinho, a necessidade de cada um. Para uns às vezes é pequena a necessidade, para outras é muito grande, né? Como uma amputação bilateral, por exemplo. E traumática? Sim, né? Então a gente entende que existe uma perda para o paciente, que tem esse luto que tem que ser respeitado quando tem uma perda, e desde esse momento, quando a pessoa nos procura, a gente já começa a se envolver. Bom, a gente tem um espaço que realmente, que nem tu falou, acho que ficou amplo, a gente cresceu em termos de área para atender clientes. Hoje a gente tem 380 lugares sentados, né, dentro da casa, com espaço reservado, deck, área interna, externa, área kids. Entre o salão principal? Entre salão principal, mezanino, deck, salão kids. Se eu contar a área de recepção e balcão, a gente chega próximo dos 400 lugares. Então é um espaço realmente amplo, a gente cresceu muito nesses 7 anos de história. Cada vez mais as pessoas estão se dando por conta o quanto é importante a natureza, né? Então, se as pessoas não podem estar na natureza, as pessoas querem a natureza dentro dos eventos. Porque aí o salão fica mais leve, é num casamento, é numa formatura, até nas empresas. Então a gente nota muito que cada vez mais as pessoas estão aderindo à natureza. Sim. Continuar colaborando com a nossa cidade, naquilo que é possível. E nessa jornada eu acabo também sendo alçado ou convidado para ser candidato a prefeito, né, ao qual as eleições aconteceram há pouco tempo, e tenho então a honra e a alegria de ser eleito, né, e ter agora um enorme desafio, que é o desafio de estar como prefeito de Santa Maria a partir do ano que vem até 2028. E observa o que não existe naquele mercado que tu pode oferecer dentro do segmento que seja competitivo, né? Então não basta ser mais um local, tu tem que ser um local, tu tem que estudar a localização, o tipo de material, o tipo de clientela que você quer e como você vai se manter no mercado. A Forensul, ela é uma empresa especializada em limpeza forense. Ela atuará a partir de março, é uma empresa móvel, ela deslocará até as cenas onde houve o trauma, o suicídio ou homicídio ou até mesmo acidentes domésticos. A empresa desloca até esse estabelecimento e ali ela avalia a cena, avalia a sujidade, a complexidade do local, quais equipamentos e produtos químicos utilizar nessa cena. Quando o sol nasce, ele não apenas ilumina um novo dia. Ele traz consigo a promessa de novas oportunidades. Com dedicação e paciência, o resultado aparece. E quando o fruto é colhido, ele não para por aí. Ele segue uma jornada
Uma jornada que passa pelos nossos centros de distribuição, onde cada detalhe é cuidadosamente tratado para que tudo chegue fresquinho até você. E ao chegar às prateleiras da Rede Super, essas mercadorias se tornam mais do que apenas ingredientes. Elas se transformam em momentos. E então, o ciclo se completa quando você chega em casa com as sacolas cheias de alimentos que passaram por tantas mãos cuidadosas. Cada produto agora na sua casa está pronto para transformar o seu dia em algo especial. E assim seguimos, dia após dia. Rede Super, sempre pertinho de você. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Lazer em futuro. Saúde em rotina. Medicina humanizada em arte. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, uma empresa de Santa Maria, na rua Serafim Valandro 1133. Uma empresa que está aqui há 64 anos para trazer o melhor e a maior tecnologia que possa existir na indústria automobilística, a marca Volkswagen. Gostaria de fazer um convite a todos vocês para conhecer esse novo espaço, esse novo showroom, com uma nova Pampeiro, renovada e preparada para dar o melhor atendimento, com a melhor qualidade e, junto a isso, a tecnologia dos produtos Volkswagen. Esse showroom que foi preparado para você é para você se sentir em casa, estar interagindo com os produtos Volkswagen. Aqui você vai poder conhecer desde o Polo, do T-Cross, da Taos, Tiguan, Saveiro, Amarok, o Polo GTS, ou seja, todos os produtos que hoje a Volkswagen coloca no mercado brasileiro, você encontrará aqui. Venha sentir o porquê a Pampeiro é uma família. Agora, se você não pode vir até a Pampeiro vai até você. Agende uma visita, nós iremos aí, vamos conversar, levamos um carro para test drive. Não quer fazer um test drive na sua casa? Venha fazer um test drive aqui na Pampeiro. Nós temos toda a linha para poder fazer um test drive e você, além de sentir o porquê o Volkswagen é um produto diferenciado, você vai sentir a emoção de dirigir um produto da marca Volkswagen. Fecho agora para dar esse grande abraço e fazer mais uma vez esse convite. Venha na Pampeiro e conheça essas novidades e conheça essa nova Pampeiro. Olá, eu sou a arquiteta Ângela Pisani, no mercado há mais de 30 anos. O enfoque de hoje no Jornale é móveis planejados. Vantagens da escolha do móvel planejado. Sua garantia, sua sofisticação, sua tecnologia e a qualidade e principalmente a sua rapidez. Então, na Dimari você encontra tudo isso com a garantia da Dimari no mercado, no Rio Grande do Sul, no Brasil e agora aqui também em Santa Maria. Breve novidades, pessoal! Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé.
A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Sou Zé Barbosa, diretor do Linea Studio Arquiteturas, que no Linea Studio há 21 anos nós trabalhamos com bastante tecnologia associada nos projetos luminotécnicos, desde as medições, né, através do luxímetro, as simulações digitais em softwares que hoje são capazes da gente acrescentar a luminária, a lâmpada, escolher tipo de lâmpada, temperatura de cor, índice de reprodução de cor, potência, com bastante fidelidade. Isso tudo nos garante, né, uma segurança, né, na qualidade final, nas decisões, nas especificações de projeto. Em Santa Maria a gente conta com ótimos fornecedores, né, a Frason, fornecedor que nos acompanha há muito tempo, também nos auxilia nessas especificações, no conhecimento dos materiais. E isso tudo possibilita, né, que a gente valorize ainda mais a qualidade de projeto arquitetônico através da iluminação. Bloco Direito. Um convite. Protecta Veículos Especiais. Carniceria Del Fuego. PRS Monitoramento. E Sul Contábil Assessoria Empresarial. A justiça é o alicerce de uma sociedade equilibrada e o conhecimento jurídico é a chave para o exercício da cidadania. No Bloco Direito, exploramos com profundidade temas que impactam diretamente a vida da população, garantindo acesso à informação jurídica de qualidade. Com a participação de advogados, juízes, delegados, promotores, procuradores e especialistas, desvendamos a complexidade do ordenamento jurídico, abordando desde direitos fundamentais até questões de justiça social, segurança e igualdade. Acompanhe na nossa retrospectiva. Quando a gente fala de negociação, as pessoas acham, negociação eu sei negociar, eu já aprendi sabendo. Não, uma coisa é saber barganhar, outra coisa é saber negociar. Negociar é uma atividade muito mais complexa, que é vinculada a várias disciplinas, que passa pela psiquiatria, pela antropologia, pela história, pelo direito, e que explica exatamente quais são os processos humanos que levam as pessoas a terem conflitos. Conflitos judicializados, nos casos, às vezes, ou não. Quando se abre uma empresa, tem que se compreender um pouco dessa dinâmica para não tomar decisões erradas. Por exemplo, tu tem um grande amigo e quer abrir uma sociedade com ele. A sociedade é 50-50 e os dois administram. Olha, com raras exceções, a tendência mesmo que sejam amigos e que continuem amigos, que as discordâncias comecem a aparecer. Assim como no casamento. No casamento, as pessoas não entendem que elas casam com as outras pessoas, mas 10, 20 anos atrás elas já estão casadas com outras pessoas, que as pessoas mudam, evoluem, alteram sua visão de mundo, enfim. Bom, Giovana, a Justiça do Trabalho vem, né, através de suas decisões, que eu digo que as minhas ponderações são que essas decisões são acertadas, né? Hoje vem tomando frente em flexibilizar a jornada dessas trabalhadoras, mães trabalhadoras que possuem filhos com transtorno espectro autista e também com síndrome de Down. Né? Então, as sucessões bem feitas, elas são feitas dentro de um período, elas não se faz de uma hora para outra. Tanto é que quando a gente pega um trabalho para fazer, já fizemos vários, a gente diz, não existe um tempo determinado, pré-determinado para se fazer a sucessão empresarial. Assim como não existe uma receita de bolo, como será feita a sucessão empresarial para aquela empresa, para aquela família. O que a gente fala, até tem um jargão de quem trabalha com sucessão familiar ou sucessão empresarial, porque a gente pode usar os dois nomes
Porque na verdade você confunde, né? Sim. Qual é o melhor momento para fazer a sucessão? Então ele tem um jargão que fala: qual é o melhor dia para se fazer uma sucessão familiar ou sucessão empresarial? O melhor momento foi ontem. Qual é o segundo melhor momento? Hoje. Hoje, o que a gente tem de lei maior em termos de proteção de direitos dos animais é a Constituição Federal. Então, a partir do mandamento constitucional, que está no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, lá, além de trazer uma proteção para a fauna, também dispõe a respeito da vedação da crueldade, o que significa que a Constituição não tolera qualquer tipo de maus tratos em relação aos animais. Então o imposto é aquilo que o governo tem uma liberdade para poder gastar mais, e as taxas é aquilo que é vinculado diretamente a algum serviço que está sendo fornecido, né? Então, sei lá, eu vou emitir o passaporte, eu pago uma taxa. Eu vou emitir algum documento, pago uma taxa especificamente para aquilo, e o imposto é o que a gente paga escondido nas coisas, principalmente. E o mais conhecido deles é o ICMS. Sim. O ICMS é um imposto que impacta todo mundo, principalmente a população de menor renda, porque a proporção de imposto que ele vai pagar de acordo com o dinheiro que ele ganha é muito maior que pessoas de alta renda, que acabam tendo uma proporção menor, porque o preço, por exemplo, do arroz é o mesmo para todo mundo, independentemente da renda. Nosso empresariado, ele não se recuperou do que nós já passamos a nível até mundial, né, com a questão Covid. Infelizmente, não conseguimos zerar esse prejuízo. E vem um outro do mesmo modo, né, de inopino. Por mais diligente que o empresário tenha sido na sua atividade, ninguém conseguiria prever, né? Realmente. Inclusive a questão de logística, né, que estamos enfrentando. Mas, graças a Deus, como diz o Miguel Reale, nosso treinador, que o direito corre, né, para parar as arestas que a sociedade cria por si só. Exatamente. No final do ano passado saiu uma nova resolução do CODAME, que regulamenta essa parte da publicidade, que deu um pouco mais de liberdade, digamos assim, para os médicos atuarem na divulgação dos seus serviços. E ela entrou em vigor esse ano, em dia 11 de março de 2024. E dentro dessa resolução, algumas coisas mudaram para melhor. A ocorrência chega até mim e uma das primeiras coisas que a gente se preocupa é verificar se aquela criança, aquele adolescente está em situação de risco. Sim. Né? O estado da criança. O estado da criança. A primeira coisa que a gente busca é proteger aquele menor. Né? Seja através de medidas protetivas, seja pedindo a prisão do envolvido, seja chamando os outros atores da rede de proteção, que a gente chama, que é a área da saúde, o conselho tutelar. A gente busca blindar aquela vítima, sabe? Para que, a partir dali, ela esteja segura. Mas, principalmente nessa área protetiva, o zelo pela defesa das crianças enquanto dentro de suas famílias, tá? Porque o adolescente, a criança, tem direito, pelo Estatuto da Criança, de viver e ser criado dentro da sua família natural. Faça aquela diferenciação, família natural, pais e mães, sim, e as crianças, e depois, não sendo possível, passa para a família extensa, que são os padrinhos, tios, avós, e, em último caso, para a família substituta através da adoção. Então, esse primeiro lado, no lado da proteção, se busca que as crianças não tenham seus direitos negligenciados dentro de suas famílias. Em diversos países, as mulheres elas recebem 20% a menos que os homens nos mesmos cargos, nas mesmas funções e mesmas atribuições. E, dependendo do país, esse percentual acaba até sendo mais elevado. Então, essa lei trouxe essa novidade para que mulheres e homens tenham uma igualdade no trabalho em relação à sua remuneração. E para isso a empresa precisa se adequar a alguns critérios, né, para que resolva o problema dentro da sua empresa. De fato, a gente começa a falar em direito ambiental mesmo a partir da década de 70. O Brasil, sobretudo, se organiza em torno de uma política nacional do meio ambiente ali no início da década de 80, mas de fato faz com que essa política comece a ser implementada efetivamente a partir dos anos 90. Mas durante muito tempo, de certo modo, as diretrizes foram voltadas muito mais para um direito sancionatório,
para a punição daqueles que descumpriam normas ambientais, e daí as questões referentes a multas ambientais, crimes ambientais, enfim. O que de fato é importante, e a legislação já previa isso. Só que lá em 81, na Política Nacional do Meio Ambiente, também se previa conduções de políticas públicas no sentido de incentivar as pessoas a preservar o meio ambiente. Ao fazer isso, eu passei para gestão. E aí eu fiquei de coordenação. Então a gente coordenou processos novos, plano de desenvolvimento institucional, todos os projetos institucionais, até então a gente elaborar um plano e elaborar um projeto de curso de Direito, que daí era a minha área. Sim. Que era a minha área. Então a partir dali de 2002, eu passo a coordenar curso de Direito. Fazem 23 anos, né? Agora em agosto a gente completou 23 anos de trajetória. Desde o início os mesmos sócios, hoje nós temos alguns que ingressaram mais, né? E nós hoje estamos numa atuação muito ampla. A gente viu a necessidade do cliente que muitas vezes tinha que ter 1, 2, 3 escritórios, um para cada área. E nós sentimos essa necessidade, tivemos essa sensibilidade de especializar e criar vários escritórios, como se fossem vários escritórios dentro do mesmo. Então hoje a gente tem altamente especializado, a gente tem áreas altamente especializadas lá dentro que conseguem atender o cliente num todo. Então nós conseguimos sentar com o cliente, resolver da parte consumidor, tributário, societário. O ramo, né, do direito imobiliário, ele deixou de ser um ramo do direito imobiliário e dentro dele sim existem vários ramos de atuação, né? Então nós podemos dizer que hoje nosso escritório ele tem uma especialidade muito grande em condomínios, né, na área condominial, em imobiliárias, né? Então a gente tem uma atuação bem forte dentro das imobiliárias, né, da cidade e da região e de construtoras também. Né? Então, dentro do próprio escritório que atua no ramo imobiliário, temos as nossas especialidades dentro do escritório. Que desde quando eu já estava no terceiro ano do curso de Direito, que a minha época era de ano inteiro, eu comecei a estudar Direito do Trabalho. E graças ao meu professor, Nilton Monteiro, eu comecei a me dedicar desde lá. Porque eu gostei muito da matéria em si, de como fazer e tudo. Só que eu, quando comecei muito rapidamente, porque foi uma hora que os sindicatos estavam correndo, recomeçando. O termo de consentimento livre esclarecido, mais conhecido como TCLE, é um documento que é muito utilizado e cada vez mais tem sido utilizado pelos médicos e profissionais da saúde, que busca resguardar a atuação do médico no dia a dia e na prática profissional. Então esse documento é um documento que ele é elaborado de forma conjunta pelo advogado, especialista em direito médico e pelo profissional médico. Se tratando de produtos controlados, arma de fogo, então o cliente quando chega leigo sem saber como funciona, o que exatamente ele precisa, ele vai contar com profissionais qualificados que vão orientar ele para se ele pode ou não e fazer uma compra da melhor forma e segura. Mas ela é a justiça mais antiga do Brasil. Porque veja bem, ela veio juntamente com a família real portuguesa, quando Dom João, fugindo lá de Portugal, de Lisboa, daquelas invasões de Napoleão, né? A verdade foi essa, ele fugiu da invasão, botou todo mundo, a corte toda dentro de caravelas e vieram para cá. Vieram para o Novo Mundo, né? Para poder fugir da invasão e de um possível massacre. Trouxeram toda a corte, trouxeram várias coisas para cá. Chegando aqui, uma parcela da tropa portuguesa, do exército português, da marinha portuguesa, né, veio junto com ele, que era justamente aquela parcela que tomava conta da corte, dos nobres, fazia segurança. Então, em 1808, Dom João lançou um alvará régio, criando o Conselho Supremo de Justiça Militar. E de lá para cá ele foi mudando de nomenclatura, aumentando a sua importância, aumentando a sua competência, até chegar ao Superior Tribunal Militar, que de início se chamava Supremo Tribunal Militar, depois passou a ser chamado de Superior Tribunal Militar.
são os agentes nocivos mais comuns, por exemplo, um ruído excessivo, poeiras, agentes químicos, agentes biológicos. Então aqui a gente pode trazer todos aqueles trabalhadores da área da saúde, médicos, técnicos em enfermagem, que estão constantemente expostos a agentes biológicos, entre tantas outras profissões ou atividades, e que acaba prejudicando a saúde da população. Então, a aposentadoria especial vem justamente para tentar minimizar, né, esse prejuízo. A Facas Coqueiro, com mais de um século de história, é uma renomada fábrica de facas, facões, cutelos, chairas e espetos, com forte vínculo às tradições gaúchas. Presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul, a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia, oferecendo 242 modelos de produtos, demonstrando seu principal ponto forte, a adaptabilidade. Está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome, como é a Coqueiro. Além dos vendedores espalhados por todo o território nacional, a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica, na Rua Padre Domingos Nostro, em Arroio Grande, Santa Maria. Facas Coqueiro, a alma do gaúcho na têmpera do aço. Eu tenho aqui em mãos um dos aparelhos, uma das tecnologias que mais mudou a odontologia nos dias atuais e quem sabe, alguns anos passados. O scanner intraoral faz com que a gente tenha hoje uma agilidade, um conforto muito maior nos tratamentos e, obviamente, para o paciente. Então, se você não gosta daqueles moldezinhos que o dentista faz geralmente, ou tem que fazer algum tipo de intervenção para fazer uma prótese, fazer um planejamento, o scanner intraoral nada mais é que uma microcâmera que digitaliza a sua arcada dentária e o rosto com perfeição. Isso a gente joga lá no computador e planeja todo o seu tratamento de uma forma muito mais intuitiva e lúdica, até mesmo para pacientes que não entendem nada do que está sendo feito. Então, hoje, o medo de vir ao dentista, o medo de não fazer o seu tratamento odontológico, as desculpas estão acabando. Então, não teria mais por que ter esse medo de dentista se, por exemplo, isso aqui é só um dos exemplos, que a gente poderia não fazer e solucionar o seu problema odontológico. Na Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. A Protecta terceirizava a parte de adesivagem de viaturas, né? Nós tínhamos uma empresa terceira que trabalhava lá dentro e fazia adesivagem. E até que nós decidimos investir nessa área, né? Compramos uma das máquinas mais modernas do estado, que recorta e imprime os adesivos com qualidade fotográfica.
E a partir disso a gente começou, a Perfecta começou a atender a demanda da Protecta. Posterior a isso, nós começamos a atender clientes externos, tipo empresas como Supertratores, Desinservice, PRS, Lumenck e outras empresas que a gente atende nesse ramo também. Marcos, é um serviço que demanda precisão nos acabamentos. Sim, porque é o que vai embelezar o veículo da empresa, né? Exato. Porque aquilo é o que vai diferenciar o veículo da empresa de um veículo normal. E essencial para a identificação e profissionalismo das viaturas. Exato. Está levando a marca. Está levando a marca. Além. E sempre com rigoroso controle de qualidade. Sempre com rigoroso controle de qualidade. Mas é a caveira também, que ela vem de uma forma impactante, que nem tu diz, que ela é muito forte, ela também é um elemento universal, assim, porque ela traz esse símbolo que ele é universal, ele não tem gênero, ele não tem certa forma idade, então ele representa muito aquilo que a gente acredita. E a carneceria, eu acho que ela tem a força que ela tem, sim, pela gastronomia e pela música, mas também por ser esse espaço onde as pessoas se sentem em casa. Então a gente acolhe todo mundo, as pessoas se sentem confortáveis, a gente tem a criança correndo descalça, a gente tem a família, a gente tem os mesões de adolescentes que estão lá porque os pais sabem que lá é um lugar tranquilo e seguro. Sim. E isso é muito bacana, assim, a gente vê esse universo que a Carniceria Del Fuego abraça, assim, de diferentes públicos, idades, gêneros, propostas. Isso é lindo, assim, eu acho que é a magia um pouco da carniceria, um pouco isso. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui, você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Olá, tudo bom? Eu sou a Daisy, nutricionista aqui do Verdito, e eu vou conversar um pouquinho e explicar o que significa esse nosso selo A. Então a gente participou de um programa, que é o programa de categorização dos serviços de alimentação, e esse selo, na verdade, ele é dado pela vigilância sanitária de cada município. E o que ele adota, né, como checklist? Verificar o risco que os restaurantes e que os serviços de alimentação têm em relação à contaminação do seu alimento. Então ele é um selo baseado em boas práticas. E aí esse programa, né, na verdade, ele foi realizado em toda a região, macro-região central do Rio Grande do Sul, né, que é Santa Maria, Cruz Alta, Santiago e os municípios da Quarta Colônia, e eles eram categorizados entre selo A, B ou C. Então, quanto menor o risco, né, maior a pontuação do selo. Então, essas três categorias são categorias muito boas. A gente tem diversos estabelecimentos, né, na região participando, e nós ficamos com esse selo, que é o selo A, então, que indica o mínimo de risco de contaminação, né? O que seria esse risco, né? O que seriam essas boas práticas? Na verdade, ele está relacionado à qualidade do alimento que a gente oferta, né? Então, a qualidade higiênico-sanitária. Os alimentos contaminados, eles podem causar doenças, né? Então a gente tem que implementar as boas práticas para poder oferecer um alimento seguro. E a gente está, né, na categoria A. É um prazer para a gente ter participado desse projeto e é um prazer poder expor também, né, esse selo e contar com essa qualidade para ofertar os alimentos para os nossos clientes.
animal tem mais de 8 anos de idade, não se interessa mais pelas brincadeiras ou, nos casos mais graves, iniciou com andar em círculo e olhar fixo para a parede ou obstáculos, e nem ele e nem você consegue ter mais uma noite de sono com qualidade, ele pode estar sofrendo com uma síndrome neurodegenerativa crônica e progressiva, chamada de síndrome da disfunção cognitiva, que acomete os animais idosos. E por ser muito confundida com alterações naturais do envelhecimento, se torna subdiagnosticada. Infelizmente, não tem cura, mas tem prevenção. E o seu olhar atento, junto ao entendimento de que não é normal esses sinais de comportamento somente pelo animal estar envelhecendo, é de suma importância. O diagnóstico precoce traz a qualidade de vida e o aumento da longevidade. E levá-los a um médico veterinário de confiança e capacitado é fundamental. Nós, do Centro Veterinário Valtteri Godoy, estamos aptos a receber o seu idosinho e auxiliar vocês, tutores, no que for necessário. Afinal, quem de nós, ao envelhecermos, gostaríamos de receber nossos diagnósticos baseados apenas num "é normal, é da idade"? Não desista do seu vovô de 4 patas. Com o diagnóstico correto, ele ainda pode surpreender muito você. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Unimed Santa Maria. Centro Veterinário Valtteri Godoy. Odontologia Lauda. Psicóloga Janaína Paroli. Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica. Doutora Rosane Ticiani, referência em ortodontia com Invisalign. Saúde é conhecimento, prevenção e qualidade de vida. E o Bloco Saúde e Bem-Estar tem sido um elo fundamental entre os telespectadores e a medicina de excelência, trazendo informações valiosas sobre as mais diversas especialidades médicas. Com renomados especialistas, trouxemos ao público esclarecimentos sobre prevenção de doenças, tratamentos inovadores e hábitos saudáveis que transformam vidas. Acompanhe na nossa retrospectiva. A voz é produzida por uma válvula, né, um órgão chamado laringe. Essa laringe, quando vibram as pregas vocais, produz o som da nossa voz. Quando nós temos algum comprometimento desse órgão, nós podemos ficar com 3 funções comprometidas. As pessoas às vezes pensam que é apenas a voz, mas não. Nós podemos ter um comprometimento de laringe, podemos ter o comprometimento da voz, da nossa deglutição e da nossa respiração. A gente precisa primeiro identificar o espectro autista, né? A criança ou o jovem, às vezes até na fase adulta, precisa ver essa identificação. Quando criança, essa identificação, ela se inicia geralmente pela família, pela escola e pelas pessoas que têm um convívio mais íntimo com a criança, um convívio mais de rotina, um convívio mais próximo com essa criança, que seriam nos contextos, né? Na família, na escola e algum contexto social. Nós éramos volantes, né? Então a gente prestava serviço nas mais diversas clínicas aqui da cidade. E quando a gente resolveu fazer o nosso cantinho, foi com o intuito da gente abranger, né, as mais necessidades que a gente conseguiu observar no mercado, né? Sim. Que nem a gente fala, tem muitas clínicas, sim, muitas clínicas ótimas, mas a gente tentou unir, né, o que tivesse de melhor nessas clínicas. De melhor, para corresponder à expectativa, recuperando os pets, né, com todos os cuidados necessários. E quando a gente começou a odontologia em 1982, era completamente diferente do que se faz hoje, né? E a gente acreditava muito, né, Giovana? A gente acreditava muito no potencial da odontologia. Sim. E esse potencial chegou.
chegou. Hoje a odontologia ocupa um espaço dentro da medicina, um espaço de destaque. Sim, impressionante. Tanto que hoje não se fala mais em saúde geral, sim falar em saúde bucal. Porque tem 2 grandes mitos sobre a ansiedade que eu acho que é uma pena sobre o aspecto desse sentimento, que é encarar e interpretar a ansiedade como sendo um problema, sendo que nenhum sentimento que a gente tem, ele é um problema, ele é uma informação sobre nós. E o outro são as pessoas procurarem no consultório, às vezes, com o desejo de parar de sentir ansiedade. O que acaba sendo a ansiedade, Gil? A ansiedade, ela é um sentimento extremamente adaptativo de qualquer mamífero. Um ser humano, um animal, uma zebra, um cachorro, seja o que for, a gente sente ansiedade. A cirurgia robótica que nós temos recentemente adquirido, recente, mas não tão recente ainda, nós já estamos com um robô aqui no Hospital da Caridade há mais de 1 ano já em atuação. Existe uma equipe grande em formação, em constante estudo para a utilização dessa técnica, que é considerada a melhor técnica do mundo para vários tipos de cirurgia, inclusive para a cirurgia de próstata. E o importante hoje, as pessoas de Santa Maria da região saber, o robô e a qualidade do material que nós temos aqui de Santa Maria é o melhor do mundo atualmente em atuação. O robô Da Vinci, que o Hospital da Caridade adquiriu, se tu for se operar hoje nos melhores hospitais americanos, nos melhores hospitais de São Paulo, no Brasil, em Porto Alegre, é exatamente esse robô que tu vai encontrar lá. Transparência do nosso trabalho. Isso nós somos muito orgulhosos por fazê-lo, porque a transparência é que nos levou e chegamos até onde estamos hoje, não é? A transparência do trabalho. A gente gosta muito que as pessoas vão até a casa, conheçam o trabalho, vejam o que é oferecido, o que é feito pelas pessoas. Sim. Que isso não é mais do que nossa obrigação fazê-lo, né? Mostrar para a comunidade que o que ela está fazendo está ali, está direcionado para aquela finalidade, entende? E isso é muito importante e isso nós temos, graças a Deus, a credibilidade da nossa comunidade. A gente vai falar da obesidade propriamente dita, a gente está falando de uma doença. Então hoje, no Brasil, né, graças a Deus a gente acompanha uma tendência mundial de considerar a obesidade como um problema de saúde, né? Uma doença. Porque não é só, eu estou acima do peso ou não estou. Na verdade, a obesidade ela parte de uma classificação. Para você dizer que uma pessoa está obesa, você tem que ter algum parâmetro. Então não é olhar no espelho e achar estou obeso. Tá? Porque a reclamação é sempre perder peso. Isso, né? A grande maioria das pessoas quer perder peso. Isso. Mas a gente às vezes tem que partir de uma base de raciocínio, um norte, como eu digo, para a gente saber se esse paciente está realmente com um problema de saúde ou não. A gente sabe hoje que excesso de gordura é sempre problema, tá? Mas o quanto esse excesso de gordura vai trazer problemas realmente? Aí vem as classificações das gravidades. Obviamente hoje com as tecnologias a gente tem umas facilidades que antigamente nós não tínhamos. Então a odontologia hoje ela é pioneira, né, quando a gente está falando da digitalização do corpo humano. Tá? Então a gente trabalha praticamente em cima de computadores para planejar e executar todo tipo de tratamento, seja ele de cirurgia, a parte mais básica lá da odontologia geral, né, da odontologia clínica, que seria daquela época das restaurações, tratamentos periodontais. Sim. Então a gente já consegue enxergar tudo isso aí.
eu me vejo além de uma cirurgia de joelho. Eu me vejo responsável por ser uma geradora de saúde, geradora de bem-estar, de qualidade de vida para as pessoas. Tirando as pessoas que me procuram por uma lesão pós um trauma, que necessitam de um atendimento médico, é muito comum no meu consultório eu atender pacientes que vêm com uma dor no joelho já de longa data. Pacientes que vêm perdendo função, deixando de fazer coisas que gostam, perdendo qualidade de vida. Não tem mais autonomia, não tem mais liberdade para atividades mínimas de vida diária e vão deixando essa dor sucumbir a sua vida. Quando a gente fala em alimentação saudável, é importante a gente falar de algumas classificações, né? Há muito tempo a ciência já estuda a relação dos alimentos com a saúde, né? Tanto com a saúde quanto a doença. E desde os anos 2000 para cá se pesquisa muito a relação da alimentação com doenças crônicas, principalmente hipertensão, diabetes, problemas do coração. E o que se entende hoje? Inclusive tem um grupo no Brasil que é muito robusto nesse tipo de pesquisa. A gente se divide os alimentos em 4 grupos, a gente chama isso de classificação nova, tem bem esse nome. Nós precisamos falar da importância da coluna vertebral. A coluna, ela é o eixo estrutural, né, do corpo humano. Por ela, nós conseguimos nos movimentar, manter nossa postura, né? Inclinar para frente, fletir, estender, rodar, nos abaixar, nos manter em pé. Então, se nós não tivermos uma coluna adequada, em condições 100%, nós vamos ter algumas complicações. A gente ajuda, né, na reabilitação depois do pós-operatório e até o pré-operatório. E também a gente dá o suporte técnico para que a gente possa fazer com que essas pessoas voltem à atividade da vida diária, né? Sim. Que consigam executar os seus trabalhos, suas atividades físicas, de forma seu normal. Lazer. A gente tem que trabalhar no diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce envolve muitas coisas. A gente sabe que o toque retal sozinho ele não é um diagnóstico de certeza, ele tem um índice de escape muito grande, superior a 70%. O próprio PSA. O PSA é um indicativo, um exame que nos indica que algo está ocorrendo de errado na próstata, não necessariamente o câncer. Então é uma série de fatores que nós urologistas sabemos como manejar isso, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, é abreviado como DAEM. O que é isso? Isso nada mais é que é o envelhecimento do homem. O envelhecimento do homem é acompanhado pela queda de hormônios masculinos, nesse caso da testosterona. A gente sabe que para ter uma vida sexual adequada, sem falar nos outros fatores de qualidade de vida que a testosterona influencia, é necessário ter um nível mínimo de testosterona. Das cirurgias plásticas mais frequentes, né? Então, ela é uma cirurgia que se faz frequentemente, não só em mulheres, também em homens se faz abdominoplastia, mais raramente. Sim. E nas mulheres, então, depois que vem a gravidez, vem os problemas, né, de gestação e às vezes emagrecimento, então se faz então essa cirurgia que é conhecida como abdominoplastia. A cirurgia plástica brasileira tem assim um papel importante porque um dos grandes pioneiros da cirurgia plástica mundial foi Ivo Pitangui, que desenvolveu a técnica de cirurgia de mama que hoje em dia é utilizada em todo o mundo, né? Então, através dessas técnicas, a gente então faz o tratamento das mamas. Claro. Né? Desde o aumento das mamas, até a diminuição das mamas grandes, o aumento das mamas pequenas, né? E levantamento das mamas, a utilização de próteses de silicone, a utilização de enxertos de gordura. O Coworking Estação Saúde, ele é um espaço pensado então especialmente para os profissionais da área da saúde, para que eles tenham um local para fazer os seus atendimentos sem ter que se preocupar com todas as funções que envolvem um consultório, né? Ter um consultório próprio.
Então, no Estação Saúde, eles podem ter o seu próprio consultório, já com uma infraestrutura preparada especialmente para eles. Então, passou o controle das armas para a Polícia Federal e já temos 20 anos aí de avaliação para arma de fogo pela Polícia Federal. Então, nesses 20 anos houve algumas mudanças, né? E que essas mudanças devem ser bem-vindas no sentido de que procura dar um retorno para a sociedade. Então, a leucemia, ela é um câncer hematológico, né? A gente tem, apesar de ter um espectro grande dentro das crônicas e das agudas, de diferenças entre elas, né? Ela é um câncer hematológico, são células que começam a crescer dentro da medula óssea, né, desse órgão, e de uma forma desordenada e fora do normal, e acabam causando então a leucemia e seus sinais e sintomas. A gente chama de clone, né? A gente tem um clone de expansão de uma célula que em algum momento da sua formação ali sofreu algum dano. Bem, então começando pela fibromialgia, né? A fibromialgia é uma doença que acaba afetando principalmente mulheres, é uma doença não inflamatória e que a pessoa sente muitas dores, né? Dores musculares, dores em tendões, articulações, mas que não existe uma inflamação propriamente dita. O lúpus já é uma doença completamente diferente, então afeta também principalmente mulheres, mais uma faixa etária que a gente diz idade fértil, né? Dos 20 aos 50 anos de idade. E que o que acontece? O sistema imunológico ele acaba ficando perturbado e produzindo várias células inflamatórias e produção de anticorpos. Esses autoanticorpos eles vão combater, digamos assim, as células do próprio organismo. O Alzheimer provoca a demência. A demência é uma condição em que o paciente tem uma perda cognitiva, que é a perda da memória, a perda da linguagem, a perda das funções executivas, de uma maneira tão grave que agora ele já não é mais capaz de ter uma vida autônoma. O paciente passa a não ser mais capaz, por exemplo, de ir no mercado sozinho, fazer uma compra, cuidar do seu dinheiro, cuidar dos próprios remédios. Não porque ele está cego ou porque ele está tetraplégico numa cama, ele pode ter a visão preservada, pode ter a parte motora preservada, mas o que impede ele de realizar as tarefas é um problema cognitivo. Tá? O que causa esse problema cognitivo? Qualquer doença que provoque lesão no cérebro pode provocar a perda da cognição até desencadear a demência. Ela desempenha vários papéis, como mãe, como trabalhadora, como amiga, como indivíduo, e há uma cobrança muito grande da sociedade para que ela possa dar conta disso, né? Então, no acompanhamento psicológico, no consultório, ela vai ter um espaço para que ela possa falar sobre isso, para que ela possa avaliar quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades também. Na realidade é um conjunto, né? Tanto a parte óssea como a parte muscular, elas vão junto. Então, assim, depois dos 40 anos, a mulher vai perdendo em torno de 0,8% de massa muscular por ano. Tá? Mais em relação ao osso, essa redução da massa óssea acontece mais depois da menopausa. Então, depois da menopausa, principalmente se a pessoa não fizer reposição hormonal, e nem sempre ela vai poder fazer, essa redução, essa perda, ela vai sendo acentuada. Então, por que eu falei que as duas coisas andam em conjunto? Porque para a gente ter qualidade óssea, precisa também ter qualidade muscular. Porque quem sustenta o osso é a musculatura. Sempre quando a gente vai falar a respeito do câncer de mama, para a gente ter uma proporção do impacto que o problema tem em relação à saúde pública, é importante a gente falar um pouquinho sobre os números. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que é o órgão então que faz as estimativas em relação à incidência da doença, para o último triênio 2023-2025, que portanto inclui os anos de 23, 24 e 25, a estimativa é de surgimento de aproximadamente 74 mil casos novos da doença a cada ano. E no Brasil a gente tem uma peculiaridade muito específica, que é o surgimento da doença em pacientes muito jovens.
gostaria de me apresentar para vocês. O meu nome é doutora Rosane Ticiani. Eu sou ortodontista formada pela UFSM há mais de 30 anos. Eu iniciei a minha trajetória com o Invisalign há mais de 12 anos. E hoje eu estou aqui para contar para vocês algumas curiosidades. Os profissionais que se destacam na área da ortodontia no Invisalign são convidados para eventos mundiais. Eu fui convidada, e isso me honra muito, para alguns desses eventos. Em 2015, quando eu estava iniciando a minha trajetória, eu fui para Costa Rica para uma visitação e um congresso onde fazem os filmes dos tratamentos ortodônticos, que nós chamamos de CleanCheck. Em 2017, eu estive no maior congresso mundial Invisalign europeu em Barcelona. E em 2019 teve um encontro mundial com os maiores Invisalign Doctors do mundo em Londres para discutirmos as novidades que hoje nós estamos recebendo no consultório. Olá, meu nome é Marcos Ardengue, eu sou cirurgião plástico. Vamos conversar sobre cirurgia plástica e as generalidades da cirurgia plástica são muitas. A cirurgia plástica é uma área da cirurgia geral que se desenvolveu no sentido de tratamentos estéticos e também a parte de cirurgia plástica reparadora. Dividimos a cirurgia plástica estética em basicamente 2 capítulos, que são as plásticas faciais, os tratamentos do rosto, da face em si, e também as cirurgias que são corporais. Nós chamamos tecnicamente de contorno corporal. No contorno corporal existem grandes capítulos, como as cirurgias da mama, como as cirurgias do abdômen, a cirurgia dos braços, a lipoaspiração, cirurgia das coxas, melhoras do contorno em si, de todo o corpo. Nessas cirurgias, então, que se fazem então os tratamentos estéticos corporais. Existe essa grande divisão da cirurgia plástica, com características especiais, com técnicas modernas, com segurança, com um tratamento assim que seja ao mesmo tempo eficiente e adequado para cada paciente. A Ótica Norberto dispõe desse verão armações e solares com até 10% em 10 vezes sem juros, solares de diversas marcas como Vogue, Ray-Ban, Carmen Vitti, Orla Bardot, Via Firenze, Versace, Michael Kors e muitas outras. Venha para a Ótica Norberto e aproveite e leve seu solar com 10% de desconto em até 10 vezes sem juros, aqui na Galeria Chami ou na segunda quadra da Bozano. Eu sou Norberto da Casa, chefe de gastronomia. Estamos comemorando 25 anos que eu estou nesse ramo de gastronomia. E com isso,
modernizamos a nossa logomarca, o nosso nome. A partir de maio, será NDC Eventos e Gastronomia. NDC Norberto da Cas, inovando nessa nova postura de marca, de logomarca nova. Então nos acompanhe, vai estar sempre ligado ao nosso nome, a da Cas e ao Norberto da Cas. Mas o importante mesmo é que a gente cresça. E para crescer e levar Santa Maria, o nome de Santa Maria, é você conosco. Então você nos chamando para os seus eventos, tanto eventos pequenos quanto eventos grandes, e nós estaremos lá, presente, fazendo com que seu evento, que é um sonho, vire realidade. Na Evoa, ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, podemos juntos construir um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Um dos nossos diferenciais é estruturar e estar ao seu lado em todo o processo. Para isso, oferecemos serviços como tráfego pago, redes sociais, treinamento de secretárias, criação de sites e reposicionamento de marca. Seja nosso parceiro, assim como outros profissionais e clínicas em todo o Brasil, e alcance seus objetivos com uma comunicação especializada para a área da saúde. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 55996733431 ou nos chame no Instagram @evoamarketing e se torne referência na sua região. Olá, eu sou Lisandra da Rocha, empresária do agro. O agronegócio é a espinha dorsal do Rio Grande do Sul, impulsionando a economia e sustentando milhares de famílias. O nosso setor não só abastece mercados com alimentos de alta qualidade, mas também gera empregos e promove o desenvolvimento regional. O agro gaúcho é reconhecido pela sua inovação, tecnologia e sustentabilidade, sendo um exemplo de excelência no Brasil e no mundo. Valorizar e investir no agro é garantir um futuro próspero e sustentável para todos os gaúchos. Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas, Gastronomia e Eventos, 25 anos. Léo Guedes, Makeup Artist. Essencial Acessórios. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. No Bloco Cultura, fomentamos a arte, enaltecemos os talentos locais e regionais, proporcionando um espaço de prestígio para que a criatividade floresça e encante nossos telespectadores. Acompanhe na nossa retrospectiva. We're talking away. I don't know what else to say. I'll say it anyway. Today's another day to find and shine away. I'll be coming to your love, okay? Take on me. Take on me. Então a gente montou esse time, né? Cada um com as suas peculiaridades, mas com cada um agregando, né? Então isso que Exato. A gente chegou nessa sintonia legal. Isso é o fundamental, né? Todos com grande responsabilidade. E tu me perguntou dos ensaios, né? Que olha, a gente programa os ensaios, a gente tem uma rotina de ensaios. Porque eu acho que o ensaio é jogo, treino é treino, né? Mas você precisa treinar para chegar numa excelência, né? E tem a questão da amplitude do repertório também. E também de performance, né? Como a gente tem 3 vocalistas exatamente na frente do palco,
né? A nossa participação fica leve, porque a gente divide, né? Exatamente. E muito mais divertida, mais dinâmico, né? Exatamente. O A Transmissão 32, ele é um projeto que começou em 2022. Né? É um perfil no Instagram e um canal no YouTube chamado A Transmissão 1971, onde eu tive a ideia de fazer pequenos curtas de terror. Curtas que tivessem uma temática provavelmente, na minha concepção, assim, sem diálogos, né? sem personagens interagindo, mas com pequenas histórias de jumpscare. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Nos conhecemos na faculdade, na universidade, fazíamos o curso de Educação Física e na nossa faculdade tinha um show de talentos. E foi ali que tudo começou, a dupla. A faculdade essa era de Educação Física, né, que nós fazíamos, e todo meio do ano tinha algo para mostrar o diferencial de cada aluno, né? Outra coisa além da Educação Física que cada um sabia fazer. Hoje em alta mesmo, teclas e técnicas vocais. E uma curiosidade e uma particularidade da Museartes Camobi é que desde o primeiro ano, muito forte é a musicalização infantil, que é desde os 6 meses de idade, o bebê, a criança já pode fazer aula, o que mostra assim, que os pais estão muito interessados no benefício da música para as crianças. Eu comecei as aulas em outubro de 2021, né? Então faz 2 anos e meio, vai fazer 3 anos agora no final do ano. E deu para notar assim, bastante minhas evoluções, né? Desde quando eu comecei as aulas, então habilidades musicais que eu adquiri. Até a questão de ser uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais organizada, né? E em seu lugar lembram mas não quero lembrar que a noite vem caindo, trazendo o teu olhar. Chamava Matilde e o Clube de Leitura, foi o início dessa história, dessa menina de 11 anos que forma um clube de leitura e coisas começam a acontecer, né? O universo tem magia, tem muita criatividade, é um livro ilustrado e ele foi concebido para ser uma série em 4 volumes, a gente vai ter as 4 estações do ano ali, o primeiro livro foi no verão, o segundo aqui é o inverno, eu estou escrevendo o terceiro, que é a primavera, e o quarto vai ser o outono. Olha a gente nessa cama de novo. Eu quis sentir quando você mente na minha cara, pra ter uma hora de cama sua. A carreira musical, na verdade, começamos por volta dos 17 anos, quase 18, né, Bianca? Isso, quase 18 a gente iniciou. Daí a carreira na cidade, né? Começamos na verdade, fazer vídeos pro YouTube com a ideia de ganhar dinheiro, coisa que qualquer criança faz, eu acho. Olha, o saxofone foi meio que uma paixão, assim, sabe? Eu sempre gostei, mas nunca imaginei que eu ia tocar ele. E quando eu fui pra banda de música, o instrumento que tinha era o saxofone. Aí eu peguei e comecei a estudar o saxofone. Só que o que acontece? Era como se aquilo fosse pra mim, sabe? Sim. Porque eu aprendi muito rápido, parecia que eu já tinha tido um contato com aquilo, né? Esse grupo, ele formou-se de uma saudade muito grande da terrinha, né? Lá de Pernambuco. E como meu marido, ele toca triângulo desde pequeno, é percussionista, né? E aqui, ele tocando triângulo, sempre com os instrumentos tocando, a gente conhecemos o sanfoneiro. Forró, ele é considerado patrimônio cultural imaterial do Brasil. Luiz Gonzaga, denominado recentemente como herói da pátria, né? Tem seu nome escrito nas folhas de aço e está no Panteão lá em Brasília, né? Dos livros dos heróis e heróis da pátria. Sim.
doida, que eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, foi no baile em Cajazeira, pegou as moças donzela pra cantar mulher rendeira. Olê, mulher rendeira, olê, mulher rendeira. E é uma honra estar acompanhando a Tiane, né? Ela, posso dizer que ela influenciou muito a minha vida como músico, né? Fazem 21, 22 anos que a gente toca junto, né? E essa questão do rock feminino, ela pesa muito na minha formação por conta dessa parceria que a gente teve, né? Que é uma coisa muito boa e que se tornou uma amizade, né? Ao longo dos anos. Com certeza. A minha grande referência aqui é Shakira, né? Que representa o pop rock latino. Né? Então, para mim é uma forte referência. Falando assim, mais a nível nacional, eu tenho como referência a Paula Toller, Marina Lima, Rita Lee também, né, que é a nossa rainha do rock, né? E também tenho minhas referências internacionais, como Janis Joplin. Adeus, sarjeta, Buana me salvou. Não quero gorjeta, faço tudo por amor. Adeus, sarjeta, Buana me salvou. Não quero gorjeta, faço tudo. Durante a pandemia, logo no finalzinho, as coisas já estavam retornando. E a gente, né, sentiu a necessidade de reunir os amigos, de fazer uma música até para desestressar um pouquinho, né, tirar um pouco do peso daquela situação. Para trazer mais alegria, mais alegria pra gente também. E o que começou, né, para ser uma brincadeira, um relax aí da gurizada, acabou, né, ficando séria a brincadeira. A banda nasceu com o propósito de não tocar ao vivo em lugar nenhum para ninguém, era unicamente pra gente se divertir, tocar as músicas que a gente quisesse tocar, sem preocupação com o repertório, com o público, né? E tomar com o depois, né? E tomar nossa cervejinha, ensaiar, desopilar, tocar, né? Finally drifts away. And someone gets excited in a chapel yard and catching a bouquet. Another lays a dozen white roses on the grave. Yeah, and to be yourself is all that you can do. Whoa, to be yourself is all that you can do. É muito musical e muito relacionado às artes de uma maneira geral. O nosso pai se formou ali no então Instituto de Artes e Ofício, onde hoje é o Carrefour, mas já foi a escola do Taylor e tudo mais. Então, sempre rolou muita arte lá em casa, desenho. O pai tinha uma voz bacana, cantava, chegava do serviço e cantando. A mãe também, na infância e na adolescência, na escola, também cantou em coral, fez teatro. Mas foi esse rádio que eu ouvi pela primeira vez os Beatles. Eu ouvi o The Animals. Eu ouvi Elvis Presley. Mas é nesse rádio que eu ouvia também à noite a orquestra de Bert Kaempfer, que eu ouvia a orquestra de Paul Mauriat, que eu ouvia Frank Purcell, que eu ouvia Ray Conniff, etc, 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 etc. E à tarde eu ouvia muita bossa nova. Or should I say, she once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair.
O projeto, então, como você falou, foi aprovado no edital da Funarte e ele tem como objetivo levar ações artísticas para as comunidades periféricas de Santa Maria através, então, dessa relação que a gente faz da arte, né, do circo, da palhaçaria com a saúde. Então, não é a primeira edição do projeto, né? A ideia que a gente vem trabalhando é proporcionar um pouco de arte, cultura e distensionar as pessoas que estão ali aguardando por um atendimento. E nós vamos em várias ciências buscar as informações, pesquisar para desenvolver então esse produto. Na arte, na engenharia, na comunicação. Na arte nós vamos buscar as questões estéticas, o belo. Maria, eu, oba, 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 mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Este samba está animado e eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu e universal, é samba de preto velho. Pouca gente sabe, mas o meu pai é de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte, é nordestino. Nordestino. Eu sou um misto de gaúcho e nordestino. O pai até brincava muito com a gente, que a gente era aratuxo, né? Arataca com gaúcho. Mistura fina. Mistura fina. E na minha casa, dentro do meu lar, nos domingos, e o meu pai era músico, inclusive, era militar e músico, né? Então tinha muita música, muito churrasco, muita alegria, muita cantoria. Também ele é um projeto educativo, né? Por isso ele é um projeto Dançando para Educar, que ele visa a educação também. Claro. Nós incentivamos muito os alunos na questão de estudos, né? Nossos alunos, a gente, apesar de estar na rede pública de ensino, geralmente eles são alunos destaques. O projeto ele ajuda muito nessa parte de educação, de ensino e de aprendizado na escola também. A gente reforça muito isso. Por isso que a gente incentiva e temos vários alunos hoje, nossos alunos mais velhos que tem na escola, que eles já estão na Faculdade Federal de Santa Maria. Poder ter essa oportunidade de poder compartilhar um pouco daquilo que é a caminhada da gente. Uma caminhada longa, que vai fazer 50 anos daqui a pouco, mas com muita beleza, fazendo parte da cultura das pessoas, do dia a dia. Isso é interessante. Se tem uma coisa que eu adoro, é fazer joias. Isso faz parte do meu eu. A gente tocou em diversos anos no Festival de Música do colégio. Do Colégio Marista. Do Colégio Marista, anos e anos e anos tocando juntos e sendo melhores amigos e fazendo música juntos.
Até que, certa feita, 12 anos depois, a gente começa a namorar. A gente começou a namorar em 2017 e em 2018 a gente começou a perder o medo de fazer as primeiras datas juntos, assim, primeiros shows. E a gente começou tocando em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, na cidade onde o meu sogro mora. E foi lá que a gente criou a dupla. Jingle bell time is the swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle and a jingling feet, that's the Jingle Bell Rock. Sinto-me intimamente feliz em fazer parte do mundo das letras e ter um livro publicado internacionalmente é uma felicidade enorme, e saber que estou contribuindo com a cultura, com o desenvolvimento infantil através da imaginação, da criatividade, da fantasia. E aí eu fiquei trabalhando um tempo com o pai, e aí eu tive a ideia de começar a fabricar toldos, porque as pessoas ligavam lá para a empresa e perguntavam: vocês fazem reforma, vocês reformam todo, vocês fabricam? Aí eu falei para ele: pai, é um nicho de mercado que eu não vou dividir com o senhor, eu faço a minha parte e o senhor continua fazendo essa parte dele, que era fabricação e reforma de estofados. Aí eu comecei do zero. E assim concluímos este programa especial, celebrando 4 anos de informação, entrevistas e momentos compartilhados. A você que nos acompanha pela TV Santa Maria e nas plataformas digitais, nosso mais sincero agradecimento. Sua audiência e interação fazem do Giornale um espaço vivo e dinâmico. Aos nossos patrocinadores e apoiadores, muito obrigado por acreditarem nesta realização e caminharem ao nosso lado. Sua confiança tornou possível a construção e evolução do Giornale. Relações sólidas constroem histórias que fazem a diferença, e continuaremos escrevendo esta história com você. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital, Edimari Planejados.